A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos continuar a nossa série de escatologia e hoje nós vamos fazer uma revisão, do que nós já falamos e retornar ao capítulo 21 de Lucas, onde eu falei que por que se deve começar de Lucas? Lucas é o evangelho que está em ordem, Lucas colocou os fatos em ordem. Então, pelo evangelho de Lucas, você consegue alinhar o que Jesus falou em Mateus e em Marcos. O evangelho de Lucas está muito melhor em ordem cronológica. Então, nós começamos pelo evangelho de Lucas. A segunda coisa é as perguntas que os apóstolos fizeram para Jesus. Muitos leem o sermão escatológico de Jesus, mas eles dão a interpretação ao sermão aquilo que ele já tem condicionado da sua teologia, devido a eles não levarem em consideração as perguntas que foram feitas para Jesus. Jesus está em frente ao templo e ele diz assim: está vendo essas pedras? Os dias virão que não ficará pedra sobre pedra. E ele disse: mestre, quando sucederão estas coisas? Ou seja, a destruição do templo. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então, é nessas três perguntas aí que Jesus começa a responder. Quando acontecerão essas coisas, a destruição do templo? Jesus responde. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Eu também falei que em Lucas capítulo 21, no versículo 12, abre-se um parênteses e fecha no 24, porque no 12 Jesus diz assim: antes, porém, de todas essas coisas. Que coisas? Que ele falou no capítulo 7, 8, 9, 10 e 11. Antes de acontecer isso, vai acontecer isso. Antes, porém, de todas essas coisas. A chave está no versículo 12. E ele fecha no versículo 24, quando ele diz: até que o tempo dos gentios se complete, Jerusalém será pisada por ela. Também falei sobre isso aqui, o tempo dos gentios, a guerra dos 6 dias, que foram expulsos, os gentios que pisavam Jerusalém. Israel conseguiu, reaver as partes ocupadas, a colina de Golã, o Monte Sinai, a Cisjordânia. Eles conseguem, nessa guerra dos 6 dias, reaver esses espaços geográficos que estavam sendo pisados pelos gentios, ou seja, outras nações tinham domínio em Israel. Então Jesus profetizou disso, Falei também das semanas de Daniel, quando Daniel profetiza a entrada do príncipe que destruirá a cidade, que era o general Tito, na época, mas ele é chamado de príncipe porque ele é filho de Domiciano, e Domiciano foi o rei na época, o rei que reinava em Roma. Então, eu falei também sobre esse príncipe, e da última semana de Daniel, que diz assim: ele fará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então, Tito fez essa aliança porque os judeus vieram para adorar em Jerusalém e ele deixou que entrasse 300 mil judeus. Até dei esse dado errado no outro vídeo, porque eu falei 300 judeus. São 300 mil judeus que vieram para adorar, mas depois Tito fecha, não deixa com que eles voltem. E eles ficam presos na cidade. Então, o cerco de Jerusalém dura 3 anos e meio. Por isso que os 3 anos e meio, que é a metade da última semana, se cumpre nesse cerco de Jerusalém. Agora, quando você vai para o Apocalipse, fala de 1260 dias. 3 anos e meio. Então, para fechar a última semana, estão faltando o quê? 3 anos e meio. E não 7, como muitos falam. Porque quando você vai para o livro do Apocalipse, você não acha esses 7 anos. Esses 7 anos eles tiram da última semana de Daniel, que ele profetizou 69 e mais uma que dava 70 semanas. Eles tiram esses 7 anos dessa semana de Daniel. Mas se você for ler Daniel lá 9, 27, 24, 25, 26, 27, ele diz lá: na metade da semana fará cessar o sacrifício. Ou seja, quando o templo foi derrubado, acabou o sacrifício. Eles não tinham mais onde oferecer sacrifício. Então ali
Tá claro que os 3 anos e meio se cumpriu ali. O cerco de Jerusalém demora 3 anos e meio. Então agora falta esses últimos 3 anos e meio da última semana, que está lá em Apocalipse, quando a besta se levantar, né, a perseguição da igreja, tudo que vai acontecer lá no capítulo 13 de Apocalipse, sobre essas duas bestas, né? E fará guerra aos santos, e vencerá e matará muitos santos. Então esses 3 anos e meio agora é futuro, mas 3 anos e meio já passaram, já se cumpriram no cerco a Jerusalém. Então agora falta esses 3 anos. Então tudo isso nós já falamos, né? Do final do governo de Tito, quando as duas cidades foram destruídas pelo vulcão Vesúvio, né? Por isso que Daniel fala, seu fim será como uma inundação. Duas cidades principais do governo, né, Herculano e Pompeia, foram totalmente destruídas, e Tito já estava mal economicamente, politicamente, e o seu irmão estava fazendo política contrária a ele, querendo já o reino, né? Tanto é que ele assume, Vespasiano assume no lugar de Tito. Então tudo isso nós falamos e nós estamos apenas recapitulando, né, o que nós já falamos nos vídeos anteriores. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.